A segunda temporada de Round 6 ainda possui muitos detalhes e muitas curiosidades a serem descobertas, então com isso, eu resolvi assistir aos 7 episódios dessa nova temporada em câmera lenta. Então eu acabei encontrando alguns detalhes incríveis que eu tenho certeza que você não viu antes, e que eu irei apresentar para vocês em ordem cronológica, e essa é a segunda parte do vídeo. Se você não viu a primeira, eu vou deixar o link no comentário fixado e também na descrição. Então se tu gosta de Round 6, já deixa seu like e também a sua inscrição. Então sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Welcome back, my friends. Número 1. No primeiro episódio, no momento em que o Won Sek-choi e o chefe estão procurando o Salesman na estação de metrô, nesse momento, vemos que eles revistam esse homem por conta dele se parecer com o Salesman. Então no quinto episódio, quando o carrossel começa a girar, por um breve momento é possível ver esse homem bem aqui perto do Ji-hoon. Número 2. Nesse momento, vemos que o casal está discutindo em frente ao motel onde o Ji-hoon está se escondendo. Então logo em seguida, vemos que o Ji-hoon recebe a visita do frontman, segurando a cabeça dos seus dois amigos mortos no jogo do Round 6. Então vemos que o Ji-hoon acorda e percebe que aquilo é um pesadelo. Porém, se você olhar atentamente, verá que o homem que estava discutindo em frente ao motel não aparece na imagem da câmera que está na frente da entrada, mostrando pequenos detalhes que tudo ali não passava de um sonho na cabeça do Ji-hoon. Número 3. Ainda nessa cena, vemos que no sonho do Ji-hoon, o frontman aparece na sua porta com as cabeças dos seus amigos nas mãos. Porém isso não faz o menor sentido, pois o Ji-hoon nunca viu o frontman pessoalmente. Ele apenas conversou com ele na limusine na temporada anterior, porém ele estava vendado o tempo todo, sendo impossível dele sonhar com ele usando a máscara nessa cena, sendo esse um dos maiores erros de toda essa segunda temporada. Número 4. Quando Salesman perde o jogo e dá um tiro em si mesmo, nesse momento, é possível ver que ele morre com os olhos abertos. Porém, quando o Won Sek-choi atinge o Jun-hoon na cabeça com o extintor de incêndio, por um breve segundo, é possível ver que o Salesman fecha os olhos e abre rapidamente. E isso não significa que ele está vivo, isso foi apenas um minúsculo erro de atuação do ator, pois ficar com os olhos abertos por muito tempo causa irritação. Então o ator fez isso apenas para descansar os olhos, e não é nada mais além disso. Número 5. Na cena em que o Salesman sequestra o chefe Kim, o Won Sek-choi, no momento que ele recarrega a arma com um cartucho para poder iniciar o jogo do pedra, papel e tesoura, nesse momento, é possível ver que a parte traseira do cartucho que ele usa é falso, pois no momento em que ele recarrega o revólver com mais cartuchos, é possível ver que todos os 4 cartuchos são falsos, e apenas um é verdadeiro, pois é possível ver que todos os outros cartuchos estão com a espoleta disparada, pois nesse momento, vemos que ele diz: 살 확률이 6분의 1. 죽을 확률은 6분의 5. Porém ele estava mentindo. Na verdade a chance de morrer era de 1 para 6 e a chance de viver era de 5 para 6. E uma prova disso é mostrada nessa cena, onde vemos que a câmera dá um zoom no tambor do revólver para que fique evidente esse detalhe nessa cena. Número 6. Na cena da primeira votação, nesse momento, vemos que o frontman se revela no jogo a ser o último a votar. Porém, se você olhar atentamente, verá que ela aparece ao fundo de cabeça baixa para que a gente não o veja bem aqui. E também é possível ver atrás desse jogador nesse outro momento bem aqui. E a razão para ele se esconder assim é para que a gente se surpreenda com a sua aparição. Afinal, todos nós já o conhecemos, porém o Ji-hoon não. E outro fato curioso é que ele aparece no painel dos jogadores na sala da direção bem aqui nesse momento. Porém vemos que ele não participa do jogo do Batatinha Frita 1, 2, 3, pois ele fica só observando da sua sala. E isso acontece por 2 simples motivos. O primeiro é por conta do jogo ser muito perigoso, e segundo é que ele queria poder observar quais atitudes o Ji-hoon iria tomar durante a sua participação naquele jogo. Afinal, ele já sabia como o jogo funcionava, e o frontman queria saber se ele seria egoísta e jogaria calado, ou ele falaria a todos a regra do jogo, como ele fez nessa cena como vemos bem aqui. Pois caso ele ficasse calado, o frontman teria eliminado ele, pois uma das regras principais é a igualdade nos jogos para todos os jogadores, como ele mesmo disse na primeira temporada. 이곳에서 가장 중요한 걸 망쳐놨어. 평등이야. 이 게임 안에선 모두가 평등해. E o outro motivo para ele aparecer apenas no segundo jogo é que o Ji-hoon não sabia nada sobre o próximo jogo, sendo então um jogo justo para todos os jogadores, e por isso o frontman se sentiu livre para entrar no jogo naquele momento. Número 7. Ainda nesse segundo jogo, quando o frontman vai jogar, vemos que ele usa sua mão direita para jogar o peão. Então vemos que ele acaba errando todas as vezes que ele tenta jogar o peão. E na primeira tentativa, vemos que ele joga o peão para trás. Então o Jung-bae fala: 어릴 때 많이 해본 거 맞아요? 뒤를 보는 것도 재수가. Então quando ele volta para a linha marcada no chão para jogar o peão novamente, vemos que ele olha para o relógio marcado. Então ele vê que não tem mais tempo para brincar com o sentimento do Ji-hoon. Então ele troca de mão e acerta a jogada de primeira, pois na primeira temporada, na cena em que ele atira no ombro do seu irmão, é possível ver que ele é canhoto. E é incrível como a produção observou e soube usar cada detalhe dos seus personagens nessa segunda temporada. Número 8. Na cena em que todos estão revelando seus nomes, nesse momento, vemos que o frontman diz:
준희 씨, 여기서 나가면 꼭 병원에 가봐요. 스트레스 많이 받았을 텐데 그거 바로 검사해봐야 돼요. E isso significa que ela será a vencedora do jogo, pelo fato que a Jun-Hee, que está grávida, lembra a sua falecida esposa que também estava grávida, sendo esse um fator decisivo na vitória dela na próxima temporada. Número 9. Ainda nessa cena, quando o frontman diz: 전 오영일입니다. 영일. Então vemos que o Ji-hoon percebe que o jogador número 01 pode ser o líder dos jogos. E a razão para ele não ter percebido isso antes é que ele estava tão focado em salvar a sua vida e em realizar o seu plano de vingança, que ele sequer notou esse detalhe tão nítido e tão importante sobre o frontman, pois tanto o Wong Will quanto o Won Yeon-nan jogaram sendo o número 1, e os dois possuem o nome Will em seus nomes, e isso era algo que o Ji-hoon deveria ter notado desde a primeira vez em que ele se encontrou com o frontman no dormitório dos jogos. Número 10. Na segunda votação, vemos que o Ji-hoon fica desesperado com as pessoas que estão votando no círculo, então ele acaba intervindo novamente na votação, e ele não podia fazer mais isso, pois ele já tinha intervido na primeira votação, e na primeira vez que ele interviu, vemos que o funcionário com um quadrado no rosto diz: 지금부터 투표를 방해하는 어떠한 행위도 용납하지 않겠습니다. Então nessa segunda vez em que o Ji-hoon intervém, é possível que o frontman aparece logo em seguida, pois se ele não tivesse feito isso naquele momento, o Ji-hoon teria sido morto pelos guardas naquela mesma hora. Número 11. Nessa cena, vemos que o frontman dá o seu leite para Jun-hee, pois ele diz que não toma leite. 준희 씨도 이거 더 마시고 다음 게임까지 힘내요. 아니요, 저 괜찮아요. 아니 그냥 마셔요. 내가 원래 흰우유를 못 마셔요. E esse pode ser uma cena que o frontman é filho do senhor Yeon-nan, pois na primeira temporada, vemos que ele diz: 초코우유는 없나요? 제가 흰우유를 못 먹어서요. 어릴 때 아버지한테 많이 맞았겠어. 우리 아들이 꼭 자네 같았거든. Número 12. No jogo das 6 pernas, o Ji-hoon e sua equipe precisaram esperar por mais de 4 cansativas horas antes de jogarem as suas partidas, pois vimos que 365 jogadores foram divididos em equipes de 5, dando um total de 73 equipes ao todo, e sabemos que cada equipe teve um total de 5 minutos para poder completar os desafios, e as partidas foram jogadas por 2 equipes de forma simultânea, significando que o tempo total de espera que o Ji-hoon e sua equipe teve foram de 182 minutos e 30 segundos, ou melhor dizendo, 3 horas e 3 minutos. Porém, não devemos esquecer que os guardas precisaram retirar os corpos dos jogadores eliminados do local para que a próxima rodada pudesse começar. Então vamos adicionar mais 1 hora de espera para eles poderem jogarem, totalizando mais de 4 horas de espera no total. E imagina o impacto mental que eles tiveram nesse tempo todo, pois eles ficaram vendo várias equipes sendo eliminadas uma após a outra, e isso deve ter sido uma tortura mental para eles. Porém, esse tempo de espera deu a eles a chance de bolar a estratégia para quando a vez deles chegassem, e isso explica porque a Jun-hoon acertou de primeiro o Da Jaki e o Jung-bae acertou de primeiro o Byung-gi, e o mais surpreendente foi o Da-ho, que acertou de maneira surreal o jogo do Gong-ri, pois enquanto os jogadores estavam jogando, é possível ver por um breve momento que o Da-ho estava treinando o Gong-ri com as pedras bem aqui, e isso deu a ele uma vantagem de mais de 4 horas para eu poder treinar aquele jogo. Porém, mesmo assim, foi incrível a forma que ele conseguiu jogar aquele jogo de forma tão rápida. Número 13. Na cena em que o capitão do barco mata um dos homens do Ji-hoon e depois joga ele no mar, essa cena é uma referência direta à cena da primeira temporada, onde o Jong-hoon se infiltra na embarcação dos jogadores mascarados, mata um deles e depois troca de roupa com ele, e logo em seguida joga ele no mar, onde vemos que alguns mascarados aparecem e perguntam o que ele está fazendo ali, da mesma forma que o Um Seo que aparece para perguntar ao capitão o que ele está fazendo ali naquele momento, sendo esse um detalhe simples, porém bastante importante ao mesmo tempo. Número 14. Na cena final do 7º episódio, nesse momento, vemos que o jogador número 246 diz: 제발 살려주세요. 제 딸이 많이 아픕니다. Então vemos que o mascarado atira mesmo assim. Porém, se você olhar atentamente, verá que ele atira para o lado não fatal do jogador número 246. E na verdade não vemos de fato o tiro pegando no jogador, indicando assim que ele estará vivo na próxima temporada, provando assim que aquele funcionário mascarado na verdade é número 11. E essa é a última curiosidade desse vídeo. Se você gostou, deixa o like e se inscreve para me ajudar a fazer mais vídeos como esse, pois eles dão muito trabalho e eu sei que vocês gostaram. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Um abraço e até mais.